Fala, investidores! Hoje a gente está aqui para falar de mais um relatório gerencial do BCFF11. Vem comigo aqui para a tela. Hoje eu estou aqui no Status Invest para a gente poder analisar algumas informações iniciais. Depois a gente vai para o relatório gerencial do fundo. Diga-se de passagem, pessoal, o fundo soltou o relatório gerencial ontem, dia 15. Hoje, dia 16, pela manhã, estou aqui gravando o vídeo para vocês. É por isso que é importante você curtir, comentar, compartilhar para ajudar o nosso canal e ficar por dentro de todas as novidades no mundo dos investimentos. Agora, vamos falar então, BCFF está cotado atualmente em torno de R$ 71. Ele teve uma recente alta, tá, pessoal? Se a gente pegar aí nos últimos, vamos pegar aqui nos últimos 6 meses, o fundo saiu aí, então de R$ 63 para a casa aí dos 70, né? Chegou um pouquinho mais, 73, depois caiu um pouquinho na faixa dos R$ 70 aí, R$ 71. O fundo está com um dividend yield de 9%. É normal, tá, pessoal? Esse dividend yield aí, se a gente comparar com outros fundos, com a taxa Selic, né, no momento que ela está agora, 9% é um fundo que paga mais ou menos nessa média aí anual. E se a gente olhar outras informações, preço sobre valor patrimonial, o fundo está descontado, o valor patrimonial dele está em 78 e como a gente viu, o preço dele no mercado está em R$ 71. Outras informações aqui, número de cotistas, ele está no top 5 em número de cotistas, né, em maiores números de cotistas aí dos fundos imobiliários. Participação no IFIX, 1,6%, ele tem uma participação relevante no índice de fundos imobiliários. E em relação aos seus rendimentos, ele pagou ontem aí 56 centavos por cota. Isso dá um rendimento aí de aproximadamente 0,76% do mês, o que está muito bom também. Olha só, em relação aos rendimentos dele nos últimos 5 anos, ele é bastante estável, tá? Então, assim, ele paga nessa faixa aí de 50 até uns 60 centavos por cota. Chegou a pagar 60 centavos agora no mês de julho desse ano. Então, é um fundo bastante estável para você poder investir, para você poder ter uma recorrência de renda passiva todos os meses. E agora outras informações a gente consegue ver no relatório gerencial. Então aqui, olha só, dia 15 ele soltou o relatório gerencial, a gente já vai falar dele. Então, no mês de agosto, a gente vai ver o que mudou, se tem alguma novidade para a gente falar do BCFF11. Primeiramente, esse fundo aqui, para quem não conhece, para quem está chegando agora, ele é um fundo de fundos. Ele investe em outros fundos imobiliários, também investe em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliários, famosos LCIs. Ele tem a sua data base aí no quinto dia útil, né, no dia 8 de setembro, no caso desse mês, e o pagamento no dia 12, no 10º dia útil. No caso desse mês agora, foi no dia 15, né, pessoal? Foi ontem, na verdade. E agora outras informações. O fundo iniciou lá em janeiro de 2010, então é um fundo antigo, bastante histórico aí para a gente poder analisar, né? Tem bastante história também para contar, porque ao longo desses 12 anos o fundo já passou por várias coisas, então é bem interessante a gente ter um histórico longo para poder analisar. Administrado, custodiado e gerido pelo BTG, bem interessante. Taxa de gestão 1,10% ao ano sobre o PL, taxa de administração 0,15% ao ano sobre o PL. Caso o fundo integre o IFIX, com certeza o fundo vai integrar o IFIX, então com certeza você vai ter que pagar essas taxas. Taxa de performance não tem, já fez até hoje 10 emissões de cotas, tem uma quantidade de cotas muito boa e ele é para todos os investidores, investidores em geral, qualquer pessoa pode investir no fundo imobiliário. Valor de mercado 1,8 bilhões e o valor patrimonial 1,9, quase 2 bilhões aí de valor de mercado. Bem interessante. Outras informações, pessoal, que a gente pode ver, como eu disse para vocês, a base de investidores é muito boa, está no top 5 de fundos aí com o maior número de investidores. Tem 52 fundos na carteira, no portfólio do BCFF11, então é bem diversificado. Tem 16 CRIs, ele investe também em CRIs diretamente, isso é muito bom. E tem quase 100% aí do seu portfólio alocado, então isso é muito interessante também. Mensagem aos investidores, pessoal, essa parte aqui eu já dei uma lida rápida antes de trazer esse vídeo para vocês. Não vou ficar falando muito porque não tem muita informação relevante para a gente poder tratar. Caso você queira, né, baixe o relatório e dá uma lida melhor. A gente está passando aqui pelos principais pontos e pelos pontos que eu acho mais pertinente de trazer para vocês. Seção do investidor.
Aqui a gente pode ver uma comparação do IFIX com o NTN-B. Então o IFIX aí, se a gente pegar aí desde julho até agora agosto, ele teve um salto em relação ao NTN-B, isso é muito interessante. E uma coisa interessante de falar, isso eu falava antes, quando a gente estava na pandemia, quem acompanha o canal, quem acompanha a gente lá no Instagram, tá sabendo disso e aproveitou esses momentos. O aumento nos fundos no mês de agosto ocorreu principalmente nos fundos de tijolos, em destaque para os fundos de shoppings, que têm demonstrado resiliência em relação aos seus indicadores operacionais, com faturamento comparável ou superior aos registrados pré-pandemia. Olha só que interessante. E vacância estruturalmente baixa nos melhores ativos. É o que eu falava, pessoal. Quando a gente estava na pandemia, claro, infelizmente, né, todos os setores, todos os segmentos, todo mundo sofreu com a pandemia. Os fundos de shoppings também sofreram bastante, né? Eles tinham que ficar fechados, aí tinha restrição, aí às vezes não podia ir. Então, assim, muito complicado, mas nos momentos mais complicados, mais turbulentos, muitas vezes a gente encontra as melhores oportunidades. E aqui a gente está vendo, né, a prova viva disso. Fundos de shoppings naquela época, pessoal, não estava pagando nada aí de rendimento, estava muito ruim, o pessoal estava falando que ia quebrar, mas se você soube, né, escolher bons fundos de shoppings, né, que tinham aí uma estrutura para aguentar a pandemia, para passar aquele período complicado, você conseguiu, né, além daí da valorização do fundo, ainda conseguiu ter um yield on cost muito interessante. Destaque também para o desempenho positivo dos fundos ligados ao setor hoteleiro. Todos esses setores sofreram, né? Mas esses setores agora estão vindo a recuperar, que voltaram a performar positivamente face ao observado durante a pandemia, em especial para o fundo Hotel Max Invest, que apresentou alta de 16,8% no mês de agosto e acumula 42,3% de ganho nos últimos 3 meses. O BCFF ancorou a última oferta do HTMX11 com um ganho de 23% entre a cota investida e a atual cota de mercado. Bem interessante. E aqui a gente consegue ver o dividend yield e rentabilidade dos fundos por segmento. Olha só, shopping, aí só de dividend yield anualizado 8% e a rentabilidade no mês 14,8%. E outros também aí estão apresentando uma rentabilidade bem interessante. Seção do investidor, fundo aí está com metade, né, praticamente dos seus investimentos aí atrelados a CRIs e também a fundos de CRIs, um quarto, 25% em lajes corporativas, 10% contratos atípicos, 6% shoppings, 2% outros aí bem irrelevante e tem uma participação aí em caixa, né? Tem um percentual em caixa. Aqui em relação ao resultado, isso aqui é muito importante porque tem novidade para a gente trazer aqui sobre o BCFF. Em agosto de 2022, o BCFF11 distribuiu 56 centavos por cota. O FFO de agosto foi de 68 centavos por cota. Olha só que interessante. Valor em linha com o mês anterior e que representa um aumento de 36% em relação ao ano passado. O resultado resiliente do FFO dos últimos meses é definido principalmente ao portfólio de fundos imobiliários de CRIs e CRIs investidos pelo BCFF11, cuja alocação está alinhada com a visão macroeconômica em que se desenha um cenário desafiador com a permanência dos juros em alto patamar pelos próximos meses. Então, o fundo acredita que a Selic ela vai continuar alta por vários períodos, né? A frente de trading do BCFF11 apresentou um resultado negativo nesse mês. Então, olha só, o trading teve aí resultado negativo devido a posições desinvestidas com prejuízo. Então, nem sempre o fundo ganha, tá, pessoal? Nesse caso aqui, teve um prejuízo sim. Em linha com a tese apresentada nos últimos meses, o objetivo desse movimento busca reavaliar as posições do portfólio, tendo em vista o seu custo de oportunidade, de forma que o capital das posições desinvestidas deverá ser investido em outras frentes de maior retorno, impactando positivamente o FFO do fundo. Com o fechamento da curva de juros ao longo do último mês, observamos um resultado positivo para os fundos imobiliários, refletindo no aumento de 5,8% do IFIX para o período. Essa alta demonstra um maior otimismo do mercado que deverá se traduzir em resultados significativos pela frente de trading.
o rendimento dos CRIs diretamente investidos pelo BCFF aumentou em 0,03 centavos aí por cota, devido a novas alocações realizadas pelo BCFF. Ao longo dos últimos 3 meses, essa frente representou um aumento de 6 centavos por cota, dobrando a sua participação no fundo. Com o aumento do CDI, né, que é a taxa Selic, é esperado ainda maior relevância dessa frente na comparação dos resultados. Por fim, o fundo encerrou o mês com 42,3 milhões em reservas dentre gerenciais e de contingência, ou 1,68 por cota. Bem interessante. Composição do rendimento, a gente consegue ver aqui a composição e o rendimento. O fundo vem mantendo uma consistência aí de 54, subiu um pouquinho para 60 aí no mês de julho, mas é mais ou menos isso, né, pessoal? É nessa faixa aí de 50 até 60 centavos por cota que o BCFF11 paga. Portfólio dele, aqui está os top 20, tá, pessoal? Top 20, mas lembrando que ele tem mais de 50 aí na carteira. Alguns nomes aí que eu tenho certeza que vocês conhecem: Canip, BTCR, Irim, BRCR, que a gente trouxe vídeo aqui no canal, BTLG já trazemos vídeo aqui no canal também, IRDM também, RBHG ainda não, mas vamos trazer futuramente, MXRF11, VGIP, RBLG, então vários fundos imobiliários que eu tenho certeza que vocês conhecem, e caso você queira, dá para investir diretamente nesses fundos imobiliários. Claro que não todos esses que eu falei, né? Alguns deles. Segmentos de atuação, a gente já viu como que está dividido aí então os segmentos do BCFF11. Na carteira ele tem 86% aí investidos em fundos imobiliários diretamente, uma parcela aí de 4% que com certeza é o caixa, está investindo em renda fixa, quase 10% em CRIs diretamente e uma parcela insignificante aí de 0,5% em outros. Estratégia, o fundo tem 68, quase 70% na estratégia renda, então o fundo busca renda, a maior parte do seu portfólio é para buscar renda, mas tem uma parcela aí de 32% em ganho de capital. Então o fundo vira e mexe, ele faz aí um movimento aí no seu portfólio para tentar ter ganho de capital e remunerar melhor os seus cotistas. Em relação à rentabilidade, o fundo ele tem historicamente uma rentabilidade bem interessante, tá? Olha só, no último mês 8,3%, desde que começou o ano para cá 8,4%, nos últimos 12 meses 6,7%, nos últimos 2 anos ele perdeu um pouquinho, aí 5,3%, mas nos últimos 3 anos 8,4%. Bem interessante, né? Se a gente comparar aí com alguns outros indicadores, né? Com outros para a gente poder fazer comparações aí com o IFIX, CDI e Bovespa, alguns, né, apresenta melhor, outros piores. Se a gente pegar aí nos últimos meses, aí, por exemplo, nos últimos 12 meses, se a gente comparar com o Ibovespa, o BCFF11 performou melhor, mas isso, né, depende. No longo prazo aí, com certeza, os fundos imobiliários também são ótimos veículos aí de renda passiva e que fazem você ganhar bastante dinheiro. Demonstração de resultado, no mês de agosto o fundo aí teve 19 milhões em receitas, aí o fundo bem interessante, pessoal, porque ele vem mantendo a sua receita bastante estável. No mês de agosto, né, ele teve uma receita extraordinária aí com os CRIs, por isso que aumentou essa receita aqui. Mas de modo geral, o fundo vem mantendo aí, ó, 17, 18 em maio, 15, 18, 19, tá aí nessa faixa a receita. E o resultado líquido dele desse mês aí foi de 16, quase 17 milhões. Isso é muito interessante, o que resultou aí em 56 centavos por cota para o fundo imobiliário. Agora vamos calcular o preço justo do BCFF11, lembrando sempre, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação, esse preço justo ele é especulativo, tá? Então isso não significa que as informações que a gente vai trazer aqui são realmente verdadeiras em relação ao preço justo, tá? Porque isso é especulativo, ninguém sabe, é a mesma coisa que você tentar prever o futuro. A gente vai utilizar aqui uma fórmula, vamos colocar então BCFF11 para trazer aí o seu preço atual. Vamos colocar então rendimento anual por cota foi de R$ 6,46 aproximadamente. 6,46. Taxa de desconto. Vou colocar a mesma do dividend yield, tá, pessoal? Porque assim, eu acredito que ele não vai pagar mais que isso nos próximos 12 meses, mas também não acredito que ele vai pagar muito menos que isso. Então, vou considerar em 9%, acho que é uma taxa razoável para a gente descontar. Então,
Aparentemente, né, de acordo aqui com essa fórmula, de acordo com essas informações, ele está com um preço justo bem próximo do seu preço atual. Isso dá uma margem de segurança aí de 0,39, é quase irrelevante, né? Então, assim, até esse preço aí de R$ 71,78, que é quase o que ele está agora, está compensando, está valendo a pena. Acima disso, não. Claro, mais uma vez, isso aqui é especulativo, não significa que você deve utilizar esses valores aqui para poder comprar ou vender o fundo imobiliário, tá certo? Então é isso sobre o BCFF11. Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha do fundo imobiliário. Você tem na sua carteira, não tem? Qual a sua opinião sobre ele? Mais uma vez, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que se interessa pelo assunto de investimentos, de fundos imobiliários, que tem o BCFF ou que está estudando ele para poder investir, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Um abraço e até mais.